Ocultei a minha identidade para trabalhar na empresa do meu marido. À hora de almoço, peguei distraidamente no copo de água dele e bebi um golo. A secretária dele investiu de imediato contra mim. A água do meu marido. E tu atreves-te a bebê-la? O meu marido ficou instantaneamente em pânico. O Império Tecnolusa era o trabalho de uma vida do meu pai. A partir de uma minúscula oficina de montagem de componentes eletrônicos, escondida numa viela sinuosa de Alfama, ele ergueu, com suor, lágrimas e até sangue, um conglomerado tecnológico avaliado em perto de 10 mil milhões de euros. No dia em que fechou os olhos para sempre, o peso daquela fortuna colossal e dos milhares de postos de trabalho da empresa caiu sobre os meus ombros. Eu, a sua única filha, habituada apenas aos livros, aos chás das 5 e à proteção cuidada da família. Foi nessa altura que Vasco surgiu como um porto de abrigo. Era um jovem CEO, de origens humildes, com um talento nato para a comunicação e uma aparente compreensão profunda do fardo que eu carregava. Casamo-nos sob a admiração do meio empresarial. Entreguei-lhe toda a obra do meu pai como um dote inestimável, retirando-me voluntariamente para o papel de uma esposa dedicada. Os meus dias eram passados na nossa vasta moradia em Cascais, a cuidar de cada detalhe da sua roupa, de cada refeição. Eu acreditava que o meu sacrifício e sinceridade me trariam um lar tranquilo e um marido empenhado no legado da família da sua esposa. Confiei-lhe todo o poder de decisão no grupo, mantendo apenas, no papel, o título de acionista maioritária. Mas a vida raramente corresponde aos nossos desejos, e a ganância humana não conhece limites. Passaram-se 3 anos. As viagens de negócios de Vasco tornaram-se cada vez mais frequentes. As noites em que chegava à casa a cheirar a álcool e a um perfume estranho aumentaram em proporção direta com as receitas da empresa. As palavras de carinho e preocupação desapareceram, substituídas por irritabilidade e pela desculpa da pressão do trabalho para evitar os jantares em família. A minha intuição feminina dizia-me que algo estava terrivelmente errado. A sabedoria ancestral ensina que um casal unido pode superar qualquer obstáculo, mas quando um homem começa a mostrar sinais de desonestidade, uma mulher não pode simplesmente fechar os olhos. Decidi que não ficaria em casa à espera de mais mentiras. Usando uns antigos contactos do meu pai no Departamento de Recursos Humanos, criei um currículo falso e candidatei-me a um posto de assistente administrativa na minha própria empresa. Queria ver com os meus próprios olhos como o meu marido estava a gerir a empresa, como tratava os funcionários e, acima de tudo, quem ele era realmente nas minhas costas. No meu primeiro dia, guardei todos os vestidos de alta costura. Vesti uma camisa branca simples, comprada numa loja de pronto a vestir, umas calças de tecido escuras e prendi o cabelo num coque arrumado com uma mola de plástico. Ninguém, naquela sede de escritório imponente no Parque das Nações, reconheceu a herdeira da família Lacerda. A manhã passou com tarefas menores, como fotocopiar documentos, preparar cafés e arrumar a sala de reuniões. Ao início da tarde, a chefe de departamento pediu-me que levasse um café cheio, sem açúcar, ao gabinete do CEO. Com o tabuleiro nas mãos, caminhando pelo corredor de alcatifa vermelha, onde o meu pai me levava pela mão quando eu era criança, senti uma emoção indescritível. A porta de carvalho maciço do gabinete do CEO estava entreaberta, deixando escapar uma nesga de luz. Quando estava prestes a bater, detive-me, paralisada pelos sons que vinham do interior. Uma voz feminina, melosa e insinuante, ecoava de forma aguda e provocadora. Reconhecia de imediato. Era a voz de Liliana, a secretária sensual que o próprio Vasco tinha recrutado há 6 meses. Com um tom irritantemente afetado, ela criticava a esposa do diretor, descrevendo-a como uma inútil que vivia à sombra da glória da família do marido. Alguém que passava os dias enfiada na cozinha, sem nunca ter conhecido o sabor do mundo dos negócios. Gabava-se de que ela, sim, era o verdadeiro braço direito, a mulher moderna que merecia estar ao lado do CEO, a conquistar com ele novos patamares de sucesso. Fiquei imóvel, o tabuleiro a tremer violentamente nas minhas mãos. Esperei por uma refutação de Vasco. Esperei que ele repreendesse aquela secretária insolente para defender a honra da sua esposa legítima, a mulher que lhe entregara o império da sua família. Mas não se ouviu uma única palavra de defesa. Apenas a sua risada grave e sarcástica. Ele juntou a sua voz à da amante, concordando com ela.
Chamou-me uma mulher insípida, agarrada a um conjunto de princípios antiquados e aborrecidos. Queixou-se de que viver comigo era como viver com um pedaço de madeira. Foi apenas por eu ser a filha do presidente que ele teve de aguentar estes anos todos para ganhar a confiança do conselho de administração. Prometeu a Liliana, com as palavras mais doces, que dentro de pouco tempo, assim que tudo estivesse no seu devido lugar, me expulsaria de casa e lhe daria o estatuto que ela merecia, permitindo-lhe entrar de cabeça erguida na alta sociedade. O café escuro no tabuleiro agitou-se violentamente, e algumas gotas caíram na minha mão, geladas até ao osso. Cada palavra dita por aqueles dois lá dentro era como uma faca afiada, cortando diretamente a confiança e o sacrifício tolo que fiz durante 3 anos. A minha bondade tinha sido transformada numa anedota por eles. Respirei fundo, engolindo o nó amargo que se formou no meu peito. As lágrimas, essas, recusei-me a derramar. Las. Nesta idade, perante a dor de uma traição tão profunda, já não se chora como uma criança impulsiva. Quanto maior a dor, mais a minha mente se tornava estranhamente lúcida. Com a mão gelada, empurrei com força a porta de carvalho. A porta abriu-se de rompante, produzindo um som surdo que ecoou por todo o espaçoso gabinete. Os dois lá dentro sobressaltaram-se, largando-se apressadamente como ladrões apanhados em flagrante. Vasco, que estava a acariciar o cabelo de Liliana, recolheu a mão de repente, fingindo ajustar o seu dispendioso fato. Liliana levantou-se de um salto do sofá, o rosto coberto de maquilhagem a denunciar um breve embaraço. Mas, poucos segundos depois, ao ver o crachá de assistente administrativa bem visível no meu peito, recuperou de imediato a sua arrogância, olhando para mim com um desprezo assassino. Entrei, mantendo o rosto impassível, sem um pingo de emoção, fixando deliberadamente o olhar no chão coberto por uma luxuosa carpete de lã. Desempenhei na perfeição o papel de uma funcionária tímida, assustada perante a autoridade dos seus superiores. Aproximei-me da secretária de carvalho maciço e coloquei cuidadosamente o café no descanso para copos. Liliana pigarreou e bateu com força na secretária do chefe. Gritou comigo com as palavras mais arrogantes que conseguiu encontrar. Acusou o pessoal administrativo de ser negligente, de entrar no gabinete do chefe sem bater a porta, de não ter o bom senso de ver se o chefe estava ocupado. Apontou para a minha roupa, criticando a minha aparência, dizendo que o meu ar provinciano e medíocre sujava o ambiente de trabalho sofisticado do CEO. Ameaçou reportar-me aos recursos humanos para que me deduzissem do salário por falta de consideração. Curvei a cabeça em sinal de submissão e dei 2 passos atrás, como uma funcionária a ser repreendida. No momento em que ela levantou o braço para apontar para o meu rosto, a luz do candelabro de cristal refletiu um brilho ofuscante no seu dedo anelar, atingindo-me diretamente nos olhos. Levantei o olhar para ver melhor. Os meus pés pareceram criar raízes no chão. E o meu corpo enrijeceu, percorrendo-me um arrepio gelado pela espinha. Na mão de Liliana estava um anel de diamantes de tamanho considerável, mas não era, de todo, um anel comprado numa qualquer joalharia. Uma rosa de ouro branco envolvia o diamante azul central, e cada detalhe das folhas e dos ramos era de uma fineza inconfundível. Era um desenho que eu própria tinha esboçado meticulosamente durante muitas noites. Era o esboço do anel de comemoração do nosso 3º aniversário de casamento, que eu guardara cuidadosamente no nosso cofre pessoal em casa. Planeava levá-lo no mês seguinte a um ourives de renome na Baixa para que o produzisse. Como é que o meu desenho ultra-secreto se tinha transformado num anel real, exibido orgulhosamente na mão da sua amante? A resposta era óbvia. Vasco tinha espiado o código, aberto o meu cofre, roubado o desenho que eu fizera com tanto carinho e mandado fazê-lo para outra mulher. Esta traição ia muito além da infidelidade comum de um homem atraído pela novidade. Roubar o desenho do anel de casamento da esposa para o dar à amante, humilhar a esposa legítima pelas costas e prometer um futuro a uma terceira pessoa. Todas estas ações ultrapassavam em muito os limites do engano comum. Percebi uma verdade muito mais terrível. Eles não se limitavam a ter um caso secreto. Estavam a executar um plano metódico e perverso. Liliana não era apenas uma intrusa que se metia na vida dos outros por dinheiro. Era um cuco astuto, à espera do dia certo para expulsar o dono do ninho e tomar posse de tudo. Vasco estava completamente cego pela luxúria,
planejando com a sua amante apoderar-se do grupo Tecnolusa, pelo qual o meu pai derramara sangue e lágrimas durante tantos anos. Virei-me para sair, fechando a porta cuidadosamente, o mais silenciosamente possível. Ao caminhar pelo corredor deserto, ouvia o som dos meus próprios saltos a bater no chão de mármore frio. A fúria inicial tinha se dissipado por completo, dando lugar a uma calma e a uma clareza assustadoras. O inimigo tinha se revelado da forma mais descarada. Eu não podia continuar a ser uma esposa submissa e decorativa. O legado do meu pai, eu mesma o protegeria a todo o custo. Iria mostrar-lhes que a filha de Manuel Lacerda não era o tipo de mulher fraca que se deixa pisar facilmente. Esta batalha de vida ou de morte começava oficialmente no momento em que aquela porta de carvalho se fechou. A hora de almoço na sede da Tecnolusa era sempre o período mais movimentado do dia. A vasta área de refeitório, localizada no sexto andar, estava claramente dividida em duas zonas, refletindo a hierarquia de poder do escritório. De um lado, filas de mesas e cadeiras de aglomerado, apertadas umas contra as outras, para as centenas de funcionários dos departamentos comuns. Do outro, uma área com sofás de pele genuína e uma iluminação dourada e acolhedora, reservada exclusivamente para os cargos de gestão, a partir do nível de chefe de departamento. A segregação de classes na empresa era aqui exposta da forma mais clara e cruel. Segurando o meu tabuleiro com uma refeição modesta, caminhei por entre as mesas ruidosas. O meu olhar não se focava na comida, mas sim na zona dos sofás de pele. Liliana estava lá sentada, de pernas cruzadas, com a arrogância de uma verdadeira rainha. À sua volta, vários chefes de equipa bajulavam-na, servindo-lhe comida e bebida. Na elegante mesa de vidro à sua frente, estava uma garrafa térmica preta, com um V estilizado gravado com requinte. Ao ver aquela garrafa, o meu sangue ferveu. Fora eu que a encomendara a um artesão no estrangeiro, pedindo especificamente que gravassem a inicial de Vasco para que ele a levasse para o trabalho todos os dias. O facto de uma secretária exibir descaradamente um objeto pessoal e íntimo do CEO na sua mesa de almoço, à frente de tantos subordinados, era uma afirmação de posse descarada e insolente. Eles já não tinham respeito por ninguém, exibindo a sua relação sórdida em plena luz do dia. Respirei fundo, tentando acalmar o meu coração acelerado. Mudei de direção abruptamente e caminhei com passos firmes em direção à área da gestão. Ao passar pela mesa de Liliana, parei de propósito. Todos os olhares dos bajuladores se viraram para mim, com uma expressão de incômodo e desdém. Um funcionário insignificante a aventurar-se na zona VIP era uma ofensa grave ali. Pousei calmamente o meu tabuleiro numa mesa vazia ao lado, estendi a mão, peguei na garrafa térmica preta, abria e bebi um golo generoso. O chá de cidreira lá dentro ainda estava morno. O sabor familiar que eu própria preparara de madrugada era nítido na minha língua. A atmosfera em redor congelou instantaneamente. Os chefes de equipa olhavam boquiabertos, incrédulos com a cena de insubordinação que se desenrolava à sua frente. Liliana arregalou os olhos maquilhados. O rosto empastado de base ficou vermelho de fúria. O seu orgulho fora espezinhado. Levantou-se de um salto e, com um gesto violento, atirou o meu tabuleiro ao chão. O som de pratos de porcelana a partirem-se ecoou por todo o refeitório. A sopa e o arroz espalharam-se pelo chão de cerâmica. Todos os funcionários, que até então comiam e conversavam ruidosamente, viraram-se em sobressalto. O refeitório mergulhou num silêncio profundo, apenas quebrado pela música ambiente suave. Liliana avançou sobre mim como um animal selvagem e, sem hesitar, desferiu-me uma bofetada violenta. O som seco e agudo ecoou. A minha bochecha esquerda ardeu de imediato, e um dos meus ouvidos ficou a zumbir com a força do golpe. Cambaleei um passo para trás para manter o equilíbrio. Um leve gosto a sangue misturou-se com o amargor do chá na minha boca. Liliana pôs as mãos na cintura e apontou o dedo, onde brilhava o anel de diamantes falso, diretamente para a minha cara. Gritou em plenos pulmões, usando as palavras mais ordinárias e incultas que conhecia. Chamou-me uma funcionária reles e suja, acusando-me de ter uma coragem de loucos para tocar nos pertences pessoais do CEO. Gritou histericamente, no meio de centenas de funcionários que nos rodeavam, que aquela era a água do seu marido. Uma criatura inferior como eu não tinha o direito de tocar sequer na garrafa.
Todo o refeitório susteve a respiração. Ninguém ousou dizer uma palavra em minha defesa. Olhavam para mim com pena, misturada com o medo da autoridade absoluta da amante do CEO. Endireitei-me e, com as costas da mão, limpei lentamente o fio de sangue no canto da boca. A dor física não me incomodava minimamente. Pelo contrário, aquela bofetada humilhante era o gatilho perfeito que eu esperara a manhã toda. A arrogância e a estupidez de Liliana tinham atingido o auge, e ela acabara de cavar a sua própria sepultura sob o olhar de todo o pessoal da empresa. A multidão de funcionários afastou-se instintivamente, abrindo um pequeno caminho. Todos os olhares se viraram em direção ao elevador. Da entrada principal do refeitório, Vasco aproximava-se a passos apressados. Ao ouvir o barulho de pratos partidos e os gritos estridentes da sua amante a ecoarem pelo corredor, ele fora forçado a intervir como líder da empresa para resolver o problema e salvar as aparências da administração. A sua expressão inicial era de aborrecimento, a de um gestor interrompido durante a sua preciosa pausa para o almoço. Atravessou a multidão com autoridade, dirigindo-se ao epicentro da confusão. Quando o seu olhar irritado percorreu o cenário de destruição, com o tabuleiro de comida espalhado pelo chão, e finalmente pousou na figura da mulher que se mantinha de pé, com a mão a segurar uma bochecha vermelha e inchada, os seus pés pararam de repente, como se tivesse pisado uma mina. Todo o sangue desapareceu do seu rosto bonito num instante. A sua tez tornou-se cinzenta como a de um cadáver. As suas pupilas contraíram-se, fixando-se no meu rosto inexpressivo. O corpo alto e imponente do respeitável CEO ficou subitamente rígido como uma estátua de pedra. As suas mãos, caídas ao lado do corpo, começaram a tremer incontrolavelmente, os dedos a contraírem-se num espasmo de puro pânico. Liliana, cega pela sua fúria e pelo ciúme de poder, não se apercebeu da terrível mudança na expressão do seu amante. Ao ver o seu protetor chegar, ela intensificou o seu papel de vítima de forma exímia. Correu para ele. Agarrou-se ao seu braço, roçando o peito no ombro dele de forma insinuante. Apontou para mim, continuando a gritar e a exigir que Vasco chamasse a segurança para arrastar aquela mulher insolente para fora do edifício imediatamente. Queixou-se de que eu a estava a difamar deliberadamente em público, que eu era lixo que não conhecia o seu lugar e que estava a tentar chamar a atenção ao tocar nos pertences do chefe. Mas Vasco estava completamente surdo às suas palavras. Ele não respondeu, nem fez qualquer gesto para a confortar. Parecia que a própria morte lhe tinha apertado a garganta. Os seus lábios moviam-se repetidamente, como um peixe fora de água, mas ele era incapaz de emitir um único som coerente para salvar a situação. O seu olhar para mim estava cheio de um terror absoluto, misturado com uma confusão extrema. Ele sabia perfeitamente quem era a mulher de camisa branca simples, esbofeteada pela sua amante à sua frente. No meio daquela confusão não estava uma qualquer assistente administrativa anônima. Era Beatriz Lacerda, a detentora da totalidade das ações que controlavam o grupo, a verdadeira dona da cadeira de CEO em que ele tinha a honra de se sentar. E, mais importante, a sua esposa legítima e digna, que ele acreditava estar em casa, a arranjar flores enquanto esperava que ele chegasse para jantar. Afastei a mão da minha bochecha esquerda, revelando as 5 marcas vermelhas dos dedos na minha pele pálida. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos seus olhos, que tremiam violentamente. Um canto da minha boca ergueu-se lentamente, formando um sorriso gelado e desdenhoso. Aquele sorriso era uma sentença de morte clara para a sua carreira e para a sua honra. Eu não chorei, não gritei, nem ataquei como uma mulher descontrolada. Usei o meu silêncio, afiado como uma espada, para cortar cada nervo em pânico daquele traidor. Vasco recuou um passo, engolindo em seco, a testa a brilhar com suor frio. O jogo sujo de escondidas deles tinha acabado. Agora era a minha vez de dominar esta partida de vida ou de morte. A atmosfera no refeitório estava tão tensa que se podia cortar a faca. Centenas de pessoas assistiam, em silêncio, ao desenrolar daquele drama irônico. Liliana continuava a bater teimosamente com os seus saltos altos no chão, abanando o braço de Vasco e insistindo para que ele ordenasse o meu despedimento imediato, para servir de exemplo aos outros. Vendo que Vasco permanecia paralisado, com o rosto pálido e mudo, Liliana, frustrada, bateu com o pé no chão e preparou-se para me dar outra bofetada. Desta vez Vasco entrou em pânico.
Ao tomar consciência das consequências terríveis que estavam prestes a abater-se sobre ele, o seu instinto de sobrevivência veio ao de cima. Puxou o braço de Liliana com tanta força que ela perdeu o equilíbrio e quase caiu. Liliana olhou para Vasco, estupefacta, e questionou-o em voz alta sobre por que motivo ele a estava a impedir de disciplinar uma funcionária reles e insolente. A arrogância e a insensatez de Liliana transformaram-na na pior atriz de uma comédia barata, fazendo de si mesma o alvo de chacota de todos. Afastei uma mecha de cabelo do rosto, endireitei as costas e levantei a voz. Falei de forma lenta e clara, com um tom suficientemente alto para que cada uma das centenas de pessoas no refeitório ouvisse cada palavra. Olhei diretamente para Liliana e lembrei à secretária fogosa que o título de marido, que ela acabara de gritar com tanto orgulho em público, era talvez prematuro e completamente errado. Afirmei categoricamente que a esposa legal do CEO Vasco Mendes, a única cujo nome constava na certidão de casamento emitida pelo Estado e a nora legítima da família Mendes, era uma mulher completamente diferente. Na sua essência, ela não passava de uma terceira pessoa descarada, que se intrometia para destruir a família de outra pessoa. Com que base legal se atrevia ela a exigir o despedimento de um funcionário? Com que autoridade se comportava como se o grupo Tecnolusa fosse propriedade da sua família? A multidão explodiu em murmúrios e comentários, como um enxame de abelhas perturbado. A informação que eu acabara de revelar era avassaladora para aqueles trabalhadores. Os olhares que antes eram de pena viraram-se agora para Liliana, cheios de curiosidade, desprezo e escárnio. O título de futura senhora Mendes, que ela se esforçara tanto por construir, comprando favores com dinheiro, desfez-se em 1000 pedaços de humilhação, estilhaçando a sua reputação. Vasco tremia tanto de medo que os seus dentes batiam uns nos outros. Ele já não se atrevia a olhar-me nos olhos. O medo avassalador de perder o seu cargo de CEO, a enorme fortuna que estava a desviar, e toda a sua honra sobrepôs-se completamente ao orgulho ferido do homem traidor. Ignorando os protestos e as lágrimas de Liliana, que exigia uma explicação, Vasco agarrou o pulso da sua amante como um alicate de ferro e arrastou-a para fora do refeitório, como um criminoso a fugir de um incêndio que consome tudo. Observando as costas curvadas e cobardes dos dois traidores, limpei discretamente uma mancha na manga da minha camisa branca. O meu primeiro contra-ataque tinha atingido o alvo em cheio. O seu falso orgulho fora esmagado sem piedade à frente de todos os funcionários. Mas eu sabia que isto era apenas o começo. Esta humilhação pública não era nada. Não era suficiente para compensar o suor e o sangue do meu pai, que eles conspiravam para destruir dia após dia. Virei-me e caminhei com orgulho e firmeza por entre os olhares de espanto da multidão, preparando-me para a próxima fase da minha batalha legal. Assim que as figuras em pânico de Vasco e Liliana desapareceram atrás das portas do elevador, o refeitório ainda estava em estado de choque. A chefe do departamento administrativo, a D. Alice, saiu apressadamente da multidão, puxou-me pelo braço para um canto discreto perto das escadas de emergência. A Derra Alice era uma mulher de meia-idade que estava na Tecnolusa desde os primeiros dias, quando o meu pai começou. Tinha um temperamento pacífico e sempre preferiu evitar conflitos no traiçoeiro mundo empresarial. Ela largou o meu braço, suspirando profundamente, o rosto a expressar uma preocupação e compaixão evidentes. Aconselhou-me em voz baixa a voltar rapidamente para a minha secretária, a escrever a minha carta de demissão ainda naquela tarde e a sair o mais depressa possível para evitar mais problemas. Segundo ela, Liliana não era apenas a amante mimada do CEO. Ela manipulava os recursos humanos. Tinha o poder de contratar e despedir. E não hesitava em esmagar qualquer um que se atravessasse no seu caminho. Disse-me que eu tinha sido imprudente ao desafiar diretamente o poder estabelecido. Como uma simples funcionária em período experimental, eu não tinha a menor hipótese contra eles. Fiquei em silêncio, a ouvir, compreendendo a sua sinceridade. Mas ela não fazia ideia de quem era a mulher à sua frente, nem do sangue resiliente que corria nas minhas veias. Em vez de me justificar, tirei calmamente o meu telemóvel do bolso das calças. O ecrã iluminou-se e eu carreguei no play do ficheiro de áudio que gravara secretamente momentos antes. Toda a cena, desde os insultos vulgares de Liliana, o som dos pratos a estilhaçarem-se, até a bofetada sonora na minha cara, fora gravada com uma clareza impressionante.
A gravação era tão nítida que se ouvia até a respiração ofegante da amante enquanto ela me agredia. A Derraiá Alice ouviu e ficou pálida, os lábios a tremer, incapaz de dizer mais uma palavra. Com os seus anos de experiência em recursos humanos, ela compreendia perfeitamente a gravidade legal daquela prova de agressão e difamação. Guardei o telemóvel, acenei com a cabeça a D. Creme a Alice. E voltei para o meu pequeno escritório no fundo do corredor do terceiro andar. A sala apertada cheirava a papel velho, a tinta de impressora e ao ar abafado de pilhas de processos por tratar. Sentei-me na minha cadeira de rodízios em frente ao velho computador de secretária. Inseri a minha pendrive encriptada na porta USB. O ecrã do computador piscou. Criei uma pasta protegida por várias camadas de segurança. Copiei cuidadosamente o ficheiro de áudio para lá e nomeei-o claramente. Prova 01. Relação extraconjugal e difamação. O primeiro passo do meu plano para derrubar aqueles usurpadores estava concluído na perfeição. Prometi a mim mesma que nunca me rebaixaria a confrontos físicos ou a cenas de ciúmes em público, como pessoa sem educação. Eu sou a única filha de Manuel Lacerda, o homem que construiu um império de milhares de milhões com a sua inteligência superior e um espírito de ferro. Usaria a lei, as regras cruéis do mundo dos negócios e provas irrefutáveis para recuperar tudo o que me pertencia. Eles pensavam que eu era apenas uma mulher submissa, uma boneca de porcelana que vivia à sombra do seu marido. Enganaram-se redondamente. Uma vez ultrapassado o último limite, eu transformar-me-ia num furacão, varrendo toda a escória para fora desta empresa. A primeira rede fora lançada com uma precisão impecável. O cerco aos ratos que roíam o legado do meu pai estava a fechar-se. O meu pai era um empresário visionário, que sempre antecipou as reviravoltas do mercado. Antes de falecer, chamou-me secretamente ao seu escritório e deu-me uma conta de administrador de sistema de nível máximo, uma chave de acesso digital encriptada, que nem o atual departamento de TI da empresa conhecia. Este acesso supremo permitia-me examinar e extrair dados de todos os cantos da empresa, desde e-mails internos a livros de contabilidade, sem deixar qualquer rastro digital. Naquela tarde, quando a área administrativa já estava deserta, sentei-me sozinha no meu canto escuro. Inseri o token de autenticação no computador e digitei a complexa palavra-passe de 64 caracteres. O ecrã mudou instantaneamente para uma interface de administrador, com texto verde sobre um fundo preto. Ativei a função de pesquisa. Comecei a analisar todo o histórico de e-mails, mensagens internas e aprovações de despesas de Vasco durante os seus 3 anos no poder. Os números e documentos que apareceram no ecrã fizeram-me sentir um nó no estômago de repugnância. A ganância humana é mais cruel do que qualquer arma. Descarreguei todas as faturas de estadias em suítes presidenciais de hotéis de 5 estrelas no centro da cidade, recibos de malas de pele de crocodilo, faturas de relógios com diamantes. Todas estas despesas extravagantes foram habilmente disfarçadas por Vasco como despesas de representação, desviando descaradamente fundos da empresa. Até nas mensagens de trabalho trocadas através do sistema interno, eles usavam códigos, tratando-se por marido e mulher de forma descarada. Reuni todos estes documentos e guardei-os num ficheiro seguro com o nome Prova 02. A corrupção não se ficava pelo uso de dinheiro da empresa para sustentar a amante. Aprofundei a minha investigação nos fluxos de investimento de projetos conjuntos. Dezenas de milhões de euros da Tecnolusa tinham sido diretamente aprovados por Vasco para serem transferidos para 3 recém-criadas empresas de comunicação, sob o pretexto de contratos de promoção de marca. Copiei os números de identificação fiscal e pesquisei imediatamente o registro comercial destas 3 empresas no Portal Nacional. O véu de secretismo caiu. O representante legal de todas as 3 empresas fantasma tinha o apelido Soares e a mesma morada de registro, que correspondia exatamente ao nome do irmão e da mãe de Liliana. O fluxo de capital vital da empresa estava a ser desviado e transferido ilegalmente de forma sofisticada, sistemática e em grande escala. Isto já não era uma questão de decadência moral familiar. Era um ato de peculato e gestão danosa, causando prejuízos graves à empresa. Fotografei cuidadosamente todos os extratos bancários e contratos fictícios, guardando-os como prova 03. O crime de associação criminosa para desvio de ativos era claro como o dia, suficiente para os mandar para a prisão por 1 década.
Quanto mais examinava aqueles documentos sujos, mais sentia que a minha paciência durante os últimos 3 anos tinha sido um insulto profundo à memória do meu pai. Quando todas as provas financeiras já estavam na pendrive segura e eu me preparava para desligar o sistema, lembrei-me de outro segredo. Para se precaver contra a espionagem industrial, o meu pai tinha mandado instalar uma microcâmara oculta na estrutura do candelabro de cristal do gabinete do CEO. Este dispositivo funcionava de forma independente, transmitindo dados diretamente para um servidor de armazenamento privado. Ironicamente, hoje, este sistema de segurança avançado tornara-se a minha ferramenta mais poderosa para desmascarar o meu genro, a quem o meu pai um dia acolheu. Acedi ao servidor de armazenamento de dados da Câmara e filtrei as imagens dos últimos 3 meses. Avancei rapidamente pelas reuniões aborrecidas até que o meu dedo parou numa gravação feita tarde da noite, há exatamente 2 meses. No ecrã de alta definição, Vasco e Liliana apareceram claramente. Estavam abraçados e a rebolar no sofá de couro que valia uma fortuna, ali mesmo, naquele gabinete sagrado. O áudio era perfeitamente claro. Liliana acariciava o peito de Vasco, instigando-o com um tom queixoso a encontrar rapidamente uma maneira de se livrar da velha em casa para a poder receber como deve ser. Queixava-se de não querer ser a amante na sombra por mais um dia, de não querer partilhar o seu homem com mais ninguém. Vasco, enquanto beijava o pescoço da amante, prometia com uma voz firme e determinada. As suas palavras foram tão cruéis e frias que me gelaram a espinha. Ele disse que estava a preparar-se para uma ronda de financiamento maciça do Fundo de Investimento Ibérico. Salientou a sua amante que, assim que os novos milhares de milhões entrassem na conta da empresa, ele usaria imediatamente as suas empresas de fachada para esvaziar completamente os ativos principais, deixando a Tecnolusa como uma carcaça endividada. Depois de desviar tudo o que tivesse valor, forçar-me-ia a assinar o divórcio, tomando descaradamente a última parte dos bens. Referiu-se à sua esposa como um obstáculo estúpido que precisava de ser varrido do caminho. Esta gravação de 15 minutos era a prova mais cruel da sua natureza animal. Gravei o vídeo completo em alta definição e nomeei-o Prova 04. Olhando para o ecrã agora preto, senti que qualquer resquício de compaixão ou afeto conjugal que restava no meu coração tinha sido reduzido a cinzas. Não haveria lugar para o perdão. Retirei a pendrive do computador e guardei-a cuidadosamente num bolso secreto da minha mala. A rede estava montada em todas as frentes. Era a altura de apanhar os peixes graúdos e levar os culpados à justiça para pagarem pelos seus crimes. Ao anoitecer, as luzes de Lisboa começaram a acender-se. Depois do trabalho, não voltei para a moradia em Cascais. Chamei um táxi e fui diretamente para uma casa de chá discreta, numa rua arborizada no Chiado. Num ambiente perfumado a incenso e chá, o Dr. Almeida já me esperava numa mesa de mogno ao fundo da sala. O Dr. Almeida não era apenas um advogado experiente. Era também o amigo mais próximo do meu pai, que esteve com ele nos bons e nos maus momentos desde o início. Atualmente chefiava o departamento jurídico independente da Tecnolusa, zelando pela justiça e transparência de todo o grupo. Entrei na sala privada. Cumprimentei o respeitado amigo do meu pai e coloquei cuidadosamente a pendrive com os dados confidenciais sobre a mesa. Com uma voz grave, resumi os acontecimentos repugnantes daquele dia e pedi-lhe que inserisse a pendrive no seu portátil para examinar pessoalmente as provas financeiras e o vídeo de vigilância. O olhar calmo e experiente do velho advogado transformou-se gradualmente numa fúria intensa à medida que lia os extratos bancários e, especialmente, ao ouvir as intenções cruéis de Vasco no vídeo. Bateu com a mão na mesa de mogno com raiva, amaldiçoando Vasco como um ingrato, uma criatura desprezível que mordia a mão que o alimentava. Servi-lhe calmamente uma chávena de chá quente e apresentei o meu plano de ataque de forma clara e sem margem para concessões. Primeiro objetivo: Vasco teria de deixar a Tecnolusa de mãos a abanar e compensar todas as perdas. Segundo, eu recuperaria oficialmente o meu estatuto de acionista maioritária e retomaria o controlo total do grupo antes da ronda de financiamento. Terceiro e último: preparar o processo-crime para levar Liliana e os seus cúmplices à barra do tribunal. O Dr. Almeida concordou incondicionalmente, os seus olhos a brilhar de admiração pela coragem da sua afilhada. Prometeu que passaria a noite em branco no seu escritório,
a redigir o pedido de divórcio unilateral com as cláusulas mais severas possíveis e a preparar um relatório confidencial para o Conselho Fiscal, solicitando o congelamento dos ativos. Concordamos que o golpe final seria dado na reunião de emergência do Conselho de Administração, convocada para a manhã seguinte. Despedi-me do Dr. Almeida e saí da casa de chá com a mentalidade de uma guerreira prestes a entrar na batalha mais dura da sua vida. O relógio marcava exatamente 22 quando o táxi parou em frente ao imponente portão de ferro da moradia em Cascais. Esta casa, que um dia fora o meu sonho de um lar, agora parecia fria e sinistra, como um túmulo onde a minha juventude fora enterrada. Atravessei o hall de entrada e entrei na espaçosa sala de estar. Vasco estava sentado no sofá caro. O cinzeiro na mesa de vidro estava cheio de beatas. Ao ver-me, apagou o cigarro e levantou-se rapidamente, com a sua habitual expressão de falsa preocupação. Aproximou-se de mim, estendendo-me um tubo de pomada cicatrizante de uma marca cara. Com uma voz mansa e um ar de arrependimento, explicou que o incidente no refeitório tinha sido um mal-entendido. Começou a culpar a amante por tudo. Disse que Liliana, por ser impulsiva, infantil e estar sob pressão no trabalho, tinha agido de forma irrefletida e grosseira. Jurou que no dia seguinte, na empresa, lhe daria uma repreensão severa e a obrigaria a pedir-me desculpa de joelhos para restaurar a minha honra. Ele representava o papel de um marido impotente, de coração partido por ver a sua amada esposa ser maltratada por uma funcionária. Cruzei os braços, recusando-me a aceitar aquela pomada suja. Fiquei em silêncio, a vê-lo representar a sua farsa ridícula. Quando ele terminou, perguntei-lhe com uma voz de aço o que exatamente era o mal-entendido. Seria o facto de ele ter aberto o cofre e transformado o meu desenho do anel de aniversário num presente de noivado para a sua amante? Ou o facto de ele ter criado empresas fantasma para desviar fundos e planear divorciar-se de mim, deixando-me sem nada? Ao ouvir as minhas palavras, afiadas como navalhas, Vasco ficou petrificado e deixou cair a pomada no tapete. O sorriso forçado no seu rosto congelou, e os seus olhos arregalaram-se em pânico. Abri a mala lentamente, tirei um maço de fotografias a cores e atirei-as para a mesa de vidro. Eram imagens do vídeo de vigilância, mostrando-o a abraçar a sua secretária e a conspirar com ela. Olhei-o diretamente nos olhos, a minha voz desprovida de qualquer emoção. Dei-lhe um ultimato, dizendo-lhe para se preparar para enfrentar a lei. A farsa do marido exemplar terminava ali, dando lugar à punição merecida. A sala de estar ficou tão silenciosa que se ouvia o ar-condicionado. Vasco curvou-se, as mãos a tremer enquanto pegava nas fotografias. Quanto mais olhava, mais o seu rosto passava de pálido a vermelho de humilhação e raiva. A verdadeira natureza do homem ganancioso, encurralado, finalmente veio à tona. Atirou as fotografias para a mesa e olhou para mim com fúria. Apontou o dedo na minha direção e ameaçou-me. Chamou-me uma mulher calculista e venenosa, que se atrevia a mandar investigar o próprio marido. Bateu no peito, gabando-se de que, nos últimos 3 anos, sem ele a trabalhar dia e noite, a Tecnolusa já teria falido. Iludia-se pensando que era o herói da empresa, com o direito de decidir tudo. Declarou arrogantemente que toda a sua equipa de gestão fora nomeada por ele e que uma dona de casa como eu não tinha a menor hipótese de o vencer. Exigiu que eu destruísse todos os documentos e voltasse a ser a sua esposa troféu, caso contrário, ele tomaria todos os meus bens e expulsar-me-ia de casa sem um cêntimo. Soltei uma gargalhada, um som claro, mas cheio do mais profundo desprezo, que ecoou na noite silenciosa. Aproximei-me, enfrentando o seu olhar furioso sem qualquer medo. Olhei para o rosto desfigurado pela raiva do homem, a quem um dia chamei marido, a quem um dia amei com todo o meu coração. O nosso amor era agora apenas um monte de cinzas frias. Com uma voz gélida, dei-lhe o meu ultimato final. Exigi que até ao meio-dia do dia seguinte, ele assinasse pessoalmente a ordem de despedimento por tempo indeterminado de Liliana Soares. Além disso, teria de declarar todos os bens matrimoniais e devolver o dinheiro que desviara dos cofres da empresa. Se o fizesse, eu consideraria um divórcio amigável para lhe poupar um pingo de dignidade perante os funcionários. Vasco, ao ouvir isto, ficou lívido. Atirou um copo de água ao chão e recusou-se veementemente, usando as palavras mais grosseiras. Disse que eu estava a delirar, a abusar do meu poder. Gritou para que eu desaparecesse da sua vista naquela mesma noite e proibiu-me de voltar a pôr os pés na empresa. Não discuti mais.
Peguei na minha mala, virei-me e saí pela porta principal. O som dos meus saltos ecoava no pátio. No bolso do meu casaco, o pequeno gravador de voz piscava uma luz vermelha. Todas as suas ameaças de apropriação de bens e o seu desafio à lei tinham sido gravados na íntegra, tornando-se o golpe final e irrefutável. Na manhã seguinte, o céu de Lisboa estava excepcionalmente claro. O sol brilhante entrava pelas cortinas do quarto de hotel onde eu passara a noite. Acordei cedo e arranjei-me em frente ao espelho. Hoje não era o dia da assistente administrativa tímida e submissa. Escolhi um fato de saia e casaco de um vermelho vinho poderoso, com um corte elegante que realçava a minha figura esguia, mas forte. Sapatos de salto alto pretos e pontiagudos marcavam o ritmo com orgulho. Prendi o cabelo num coque clássico e pintei os lábios com um batom vermelho vivo. A herdeira do grupo Tecnolusa estava de volta, pronta para a batalha. Exatamente às 8, o carro que chamei parou em frente ao átrio principal da empresa. Saí com uma postura imponente e entrei pelas portas de vidro giratórias. A minha mudança radical de aparência deixou as recepcionistas de queixo caído. Não reconheceram na mulher elegante a funcionária que fora esbofeteada no refeitório no dia anterior. Ignorei os olhares curiosos e caminhei decididamente em direção aos elevadores exclusivos da administração. Nesse mesmo instante, todos os computadores dos milhares de funcionários da empresa receberam um e-mail urgente do Sistema Interno de Recursos Humanos. O conteúdo era breve, mas devastador. O e-mail anunciava a demissão por tempo indeterminado da secretária do CEO, Liliana Soares, ordenando-lhe que entregasse imediatamente as suas funções e abandonasse o edifício. A notícia caiu como uma bomba, abalando todos os departamentos. Murmúrios espalharam-se por todo o lado. Pouco depois, um segundo e-mail foi enviado, desta vez apenas para os membros da alta direção. O Dr. Almeida, na sua qualidade de chefe do departamento jurídico, convocara oficialmente uma reunião de emergência do Conselho de Administração para essa mesma manhã. O motivo da reunião estava destacado a vermelho vivo: avaliação da conduta moral e da responsabilidade financeira do CEO. A tempestade tinha chegado, varrendo a falsa calma que reinava. Saí do elevador no último andar, onde se situava a grande sala de reuniões do Conselho de Administração. O corredor estava silencioso. Apenas ecoavam os meus passos. Nas minhas mãos levava uma pasta preta, cheia de todas as provas que eu e o Dr. Almeida tínhamos preparado durante a noite. O meu coração batia com firmeza. Respirei fundo, levantei a cabeça e caminhei em direção às imponentes portas duplas de madeira, com entalhes requintados. Atrás daquelas portas estava o covil dos traidores e o lugar onde eu iria reclamar justiça para a minha família. O assistente que guardava a porta da sala de reuniões ficou visivelmente confuso com a minha presença. Tentou barrar-me a passagem, gaguejando um pedido de desculpa e informando-me que estava a decorrer uma reunião confidencial da alta direção. Funcionários não autorizados não podiam aproximar-se. Olhei para ele com um olhar tão penetrante que o jovem assistente recuou, baixando instintivamente os braços. Passei por ele e empurrei com as duas mãos as pesadas portas de madeira. O som das dobradiças a ranger quebrou a atmosfera tensa lá dentro. As portas abriram-se de par em par. Todos os olhos dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal viraram-se na minha direção. Sentado na cabeceira da mesa, estava Vasco, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de insônia e ansiedade. Ao ver-me entrar, ele saltou como se tivesse sido picado, bateu com a mão na mesa e gritou, ordenando à segurança que me arrastasse para fora. Ignorei a sua fúria desesperada. Caminhei lentamente, com passos firmes, até ao centro da mesa de reuniões oval. Percorri com o olhar cada um dos rostos experientes sentados à mesa. A maioria eram grandes acionistas, veteranos que tinham lutado ao lado do meu pai para construir o império. Olhavam para mim com espanto, alguns franzindo a testa, tentando encontrar na memória a imagem familiar da mulher à sua frente. Pousei a pasta preta com força sobre a mesa de vidro, o som seco a captar a atenção de todos. Endireitei-me. Apoiei as mãos na mesa e falei com uma voz clara e autoritária. Declarei em voz alta a minha verdadeira identidade perante toda a liderança. Afirmei ser Beatriz Lacerda, a única filha do falecido presidente Manuel Lacerda, fundador do grupo Tecnolusa. Anunciei também o meu estatuto de representante legal,
detentora de 51% das ações, e, portanto, a acionista maioritária com poder de voto supremo. Por fim, sublinhei a minha posição como a única e legítima esposa do CEO Vasco Mendes. A sala mergulhou num silêncio arrepiante. A minha declaração desmoronou por completo a falsa autoridade que Vasco construíra ao longo de 3 anos, virando definitivamente o jogo a meu favor. A minha entrada súbita e a revelação da minha identidade abalaram a sala de reuniões. Vasco, como se tivesse sido atingido por um raio, ficou paralisado, a ranger os dentes com tanta força que sangrava. Tentou protestar, mas a sua garganta estava num nó, incapaz de proferir uma única palavra para se salvar. Os membros mais antigos do Conselho de Administração começaram a murmurar entre si. O Sr. Vitor, vice-presidente do grupo e o amigo mais próximo do meu pai, levantou-se de um salto, ajeitou os óculos e olhou para mim. Os olhos a encherem-se de lágrimas de emoção ao reconhecer os traços do meu pai no meu rosto. Não perdi um segundo. Abri a pasta preta e distribuí cópias das provas a cada membro do conselho. O som de papéis, a serem folheados, encheu a sala. De pé, no centro, expus com uma voz cortante cada uma das graves infrações de Vasco. Apresentei os extratos bancários que provavam o desvio de dezenas de milhões de euros do fundo de reserva da empresa, transferidos ilegalmente por Vasco para 3 empresas fantasma de comunicação. Apontei a ligação familiar direta entre os proprietários dessas empresas e a sua secretária, Liliana Soares. A verdade sórdida sobre o desvio de fundos para sustentar a sua amante estava ali, a preto e branco, em documentos oficiais. Os acionistas mais velhos, especialmente o senhor, Vitor, mudaram de cor à medida que liam. O seu rosto ficou vermelho de fúria, e as suas mãos tremiam. Bateu com os documentos na mesa e, apontando para Vasco, amaldiçoou a sua ingratidão e a sua traição. Vasco, em pânico, suava em bica, tentou desesperadamente defender-se com argumentos absurdos. Insistiu que se tratava de decisões de investimento normais, para expandir a presença mediática do grupo antes da ronda de financiamento. Negou veementemente qualquer conflito de interesses, acusando-me de usar documentos falsificados para o difamar por vingança pessoal. A sua teimosia descarada levou a atenção na sala ao rubro. Todos os olhares se viraram para mim, à espera do golpe de misericórdia. Não me deixei afetar pelas suas mentiras. Sorri friamente. Peguei no meu telemóvel e liguei-o ao projetor central. A luz do projetor iluminou o rosto pálido de medo de Vasco, criando uma cena de justiça poética. Carreguei no play. O vídeo de alta definição mostrou Vasco e Liliana a rebolarem no sofá, ali mesmo, naquela sala, 2 meses antes. O som das colunas da sala ecoou com clareza. A voz estridente da amante a exigir que ele se livrasse da esposa. E depois, o pior, a voz fria e calculista de Vasco, a detalhar o seu plano para desviar os ativos da empresa. Ele explicou o seu esquema para usar o dinheiro do Fundo de Investimento Ibérico para esvaziar a Tecnolusa e depois forçar-me a divorciar-me para completar o roubo. As suas próprias palavras no vídeo foram a facada final, que destruiu todas as suas mentiras. A sala explodiu em indignação. Até os acionistas que se tinham mantido neutros começaram a bater na mesa, protestando contra a sua falta de ética e as suas ações ilegais. O Sr. Vitor levantou-se, o rosto sombrio, e exigiu em voz alta a suspensão da reunião para que se lavrasse uma ata. Vasco perdeu toda a capacidade de reagir. As suas pernas fraquejaram e ele desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. O seu orgulho, a sua reputação e a sua fortuna imaginária desmoronaram-se em 15 minutos. O presidente do Conselho Fiscal levantou-se e propôs formalmente que o Conselho de Administração votasse a suspensão imediata de Vasco Mendes de todas as suas funções. Anunciou também que todas as provas seriam seladas e entregues à Polícia Judiciária para investigação de crimes econômicos. O golpe fatal fora desferido, o traidor recebera finalmente a sua sentença. Nesse preciso momento, as portas da sala de reuniões abriram-se novamente com violência. Liliana entrou de rompante, o cabelo despenteado, a maquilhagem borrada pelas lágrimas. Ignorando completamente a presença dos acionistas, correu para Vasco, que estava de cabeça baixa, em desespero. Agarrou-o pelo colarinho do seu fato caro e gritou, exigindo que ele defendesse a sua honra. Chorava histericamente,
contando que os recursos humanos tinham enviado a segurança para a sua secretária para embalar as suas coisas e a expulsar do edifício como se fosse uma criminosa. Abanava Vasco com fúria, exigindo que ele usasse o seu poder para despedir o chefe de recursos humanos que se atrevera a tocar-lhe. Vasco levantou lentamente a cabeça, os olhos injetados de sangue como os de um animal encurralado. Em vez de a abraçar e consolar com palavras doces, como sempre fazia, rangeu os dentes e deu-lhe uma bofetada violenta. O golpe, carregado de ódio e da força de um homem robusto, fê-la cair no chão. Vasco levantou-se e descarregou toda a sua fúria, humilhação e medo nela, a quem ele agora culpava por toda a sua desgraça. Apontou-lhe o dedo e insultou-a com as palavras mais vis. Chamou-lhe uma mulher estúpida e gananciosa, que tinha destruído a sua carreira brilhante. Cobardemente tentou livrar-se de toda a culpa, alegando perante o conselho que fora ela quem o seduzira e manipulara para cometer aqueles atos. Negou qualquer sentimento, afirmando ter sido vítima de um plano bem orquestrado por ela para lhe tirar o dinheiro. Liliana, com a mão na bochecha inchada, olhava incrédula para o homem que lhe jurara amor eterno e que agora a atacava sem piedade. O seu olhar pousou no ecrã do projetor, onde o vídeo da sua conspiração ainda estava em pausa. Ela desmoronou. A humilhação de ser exposta como uma caçadora de fortunas perante toda a liderança da empresa fê-la perder o controlo. Gritou como uma louca e atirou-se a Vasco, arranhando-lhe o rosto. Ambos, que um dia conspiraram para roubar o legado da minha família, rebolavam agora no chão da sala de reuniões, a morderem-se como animais selvagens a lutar por um pedaço de carne podre. O senhor, Vitor, enojado com a cena, bateu na mesa e ordenou à segurança que interviesse. 6 seguranças corpulentos entraram e, com profissionalismo, imobilizaram e arrastaram Vasco e Liliana para fora da sala. Os seus gritos e insultos foram se desvanecendo até se calarem atrás das portas do elevador. A sala de reuniões voltou ao silêncio, mas o ar continuava pesado com indignação e choque. O lixo fora varrido. Era agora a minha vez de começar a reconstruir, das ruínas, o império que o meu pai erguera. A saída humilhante do CEO e as graves irregularidades financeiras criaram um enorme vazio de poder num momento crítico. Faltava apenas uma semana para a delegação do Fundo de Investimento Ibérico chegar para a ronda final de negociações, que decidiria um investimento de milhares de milhões de euros na Tecnolusa. Este era um projeto vital para o nosso futuro. Perder o nosso líder antes de um momento tão crucial poderia lançar a empresa no caos. Alguns acionistas expressaram a sua preocupação, temendo que o negócio monumental pudesse ir por água abaixo por causa deste escândalo. Com calma, recolhi os documentos da mesa e, de pé, perante todo o conselho de administração, com a voz firme e a confiança herdada do meu pai, propus uma solução. Sugeri que o Sr. Vitor, com a sua vasta experiência e reputação, assumisse interinamente o cargo de presidente do conselho de administração. A sua presença seria uma âncora de estabilidade para acalmar os ânimos e manter a confiança dos parceiros. Quanto à gestão diária, anunciei que, na minha qualidade de acionista maioritária, assumiria o cargo de CEO interina. Comprometi-me a limpar a confusão financeira deixada por Vasco no mais curto espaço de tempo possível e a estancar todas as fugas de capital. Além disso, lideraria pessoalmente a equipa de negociação com o Fundo de Investimento Ibérico. Para reforçar a sua confiança, pedi ao assistente que ligasse o projetor e apresentei um plano detalhado de reestruturação e otimização de lucros. Este era o plano estratégico que o meu pai me deixara, que eu e o Dr. Almeida tínhamos passado a noite a refinar. Os números precisos, a visão estratégica e a minha determinação inabalável convenceram até os acionistas mais céticos. O Sr. Vitor acenou com a cabeça, aprovando, os olhos a brilhar de orgulho. O presidente do Conselho Fiscal conduziu imediatamente uma votação. A minha nomeação foi aprovada por unanimidade. A decisão teve efeito imediato. A partir do momento em que o martelo bateu na mesa, Beatriz Lacerda estava oficialmente de volta, pronta para lutar na arena implacável dos negócios para proteger e expandir o legado inestimável do seu pai. Nessa mesma tarde, ordenei que todos os meus pertences fossem transferidos daquele pequeno armazém no 3º andar para o espaçoso gabinete do CEO. A primeira coisa que fiz foi chamar uma equipe de limpeza profissional para desinfetar o espaço.
Mandei remover e deitar fora o sofá de couro e substituir todas as cortinas. Não queria que restasse um único vestígio sujo daqueles dois naquele espaço sagrado. Uma grande purga interna começou sob a minha liderança de mão de ferro. A notícia da queda de Vasco espalhou-se como fogo. Aqueles que o tinham bajulado e conspirado com ele para obterem benefícios entraram em pânico. Na manhã seguinte, o diretor financeiro e o gestor de projetos de comunicação, ambos cúmplices de Vasco, esperavam à minha porta, pálidos e a tremer. Trouxeram pilhas de documentos e contabilidade paralela, confessando voluntariamente o seu envolvimento e implorando por clemência. Aceitei os documentos com uma expressão impassível. Assinei imediatamente a sua suspensão de funções e revoguei todos os seus acessos ao sistema para permitir uma auditoria completa. Contratei duas das principais empresas de auditoria independentes do país para trabalharem sem parar. Cada número, cada fatura suspeita dos últimos 3 anos foi minuciosamente examinada. O buraco financeiro causado pelo desvio de fundos para as empresas fantasma foi gradualmente reparado. Dezenas de milhões de euros que tinham sido desviados foram congelados com sucesso pelo Banco Central e estavam em processo de serem recuperados. A empresa passou por uma cirurgia drástica para remover os tumores malignos que a consumiam. Muitos gestores incompetentes e corruptos foram substituídos por jovens talentosos e com integridade. Apesar da agitação, o moral dos funcionários subiu a níveis sem precedentes. Um ambiente de trabalho limpo, justo e disciplinado foi restabelecido. A Tecnolusa, como uma máquina enferrujada que acabara de ser lubrificada, estava cheia de uma nova vitalidade, pronta para um grande salto em frente. O processo legal avançou rapidamente. O meu divórcio foi resolvido numa única audiência. Com as provas irrefutáveis de adultério e desvio de bens matrimoniais, Vasco saiu do casamento de mãos a abanar. Foi-lhe retirado todo o direito sobre a moradia em Cascais, e ainda foi condenado a pagar-me uma indemnização avultada por danos morais e a devolver todo o dinheiro que me tinha roubado. Mas a sua tragédia não terminou aí. Assim que o divórcio foi finalizado, a polícia judiciária interveio. Foi instaurado um processo-crime. Vasco foi detido e algemado, acusado de abuso de confiança, gestão danosa e apropriação indevida de bens. No julgamento, a sua antiga arrogância desaparecera. Vestido com um uniforme de recluso, magro e encolhido no banco dos réus, não ousava levantar a cabeça. O juiz sentenciou-o a 15 anos de prisão. A sua cúmplice, Liliana Soares, também não escapou à justiça. A investigação revelou que ela fora a peça-chave na criação das empresas fantasma e na falsificação de documentos. As suas lágrimas de crocodilo no tribunal não a salvaram. O juiz sentenciou-a a 10 anos de prisão efetiva. Os dois, que um dia desafiaram a lei e a moral para roubar o fruto do trabalho da minha família, pagaram um preço muito alto, com a sua juventude e o seu futuro enterrados atrás das grades. A justiça fora feita de forma implacável e definitiva. Passou um ano desde a tempestade que varreu a empresa. Sob a minha liderança firme e visão estratégica, a Tecnolusa não só sobreviveu à crise, como emergiu mais forte do que nunca. As negociações com o Fundo de Investimento Ibérico foram um sucesso retumbante, trazendo o capital necessário para lançar o nosso produto revolucionário, o Vega, um microchip de inteligência artificial de nova geração, desenvolvido inteiramente por engenheiros portugueses. O lançamento deste produto marcou um momento histórico, colocando a nossa empresa no mapa tecnológico da Europa. A conferência de imprensa foi um evento grandioso, no Centro de Congressos de Lisboa, com centenas de jornalistas e parceiros. Subi ao palco sob uma chuva de aplausos, vestindo um fato branco feito à medida. Sorri com confiança e apresentei as características inovadoras do Vega. O meu carisma, a minha calma e a minha perspicácia de líder dissiparam todas as dúvidas sobre a minha capacidade. No final, um jornalista veterano perguntou-me sobre as dificuldades pessoais que eu tinha enfrentado. Perante centenas de pessoas, encarei o meu passado com serenidade. Sorri e, olhando diretamente para a câmara, afirmei que nunca me deixaria definir ou ser derrotada por um casamento falhado ou por traições mesquinhas. As dificuldades, disse eu, servem apenas para testar a nossa força e forjar o nosso caráter. Naquela noite, depois da festa de celebração, voltei ao meu escritório no último andar da torre. De pé,
Em frente à enorme janela de vidro, com uma taça de vinho tinto na mão, contemplei a vista deslumbrante de Lisboa, cintilante com milhares de luzes. Lá embaixo, o trânsito fluía incessantemente, como o próprio rio da vida. Depois de tudo o que passara, compreendi uma verdade profunda. O porto mais seguro para uma mulher nesta sociedade não reside nas promessas vazias de um homem ou num pedaço de papel. A nossa maior arma é a nossa independência financeira, a nossa inteligência e a nossa capacidade de nos reerguermos das cinzas para construirmos o nosso próprio império de glória.